Olá, para você que está assistindo esse vídeo, eu quero compartilhar com você uma história. Eu estava fazendo uma das minhas leituras, onde diz o valor de trabalhar com o que você gosta de fazer, a importância de fazer um trabalho apenas pensando no valor do dinheiro. E pessoas que trabalham somente por dinheiro são infelizes. E o quanto nós precisamos trabalhar para servir as pessoas. E vou te contar uma história que vai fazer você refletir, assim como eu. Existia um homem, um senhor, que trabalhava de porteiro há mais de 20 anos em prostíbulo. E este homem fazia todos os dias a mesma coisa. Um dia, um jovem empreendedor teve uma ideia. E nas suas ideias, estabeleceu algumas tarefas aos funcionários, novas tarefas a eles. E para esse senhor, que trabalhava muitos anos como porteiro nesse prostíbulo, ele disse: você vai precisar pegar o contato das pessoas, fazer uma enquete perguntando a elas o que elas gostam e o que elas têm como reclamação de melhoria também nesse lugar, para melhorias. Esse senhor ficou assustado e ele disse: eu não posso fazer isso. E ele perguntou: por que não? Porque eu não sei ler e nem escrever. E aquele jovem empreendedor disse: bom, já que você não sabe ler nem escrever, você não serve mais para nós. Esse senhor, ele ficou sem chão e ele disse: como assim? Eu já trabalho aqui há mais de 20 anos, é o que eu sei fazer, eu não sei fazer outra coisa. E aquele jovem empreendedor disse: não seja por isso, encontre outra coisa para fazer e você vai receber uma boa indenização. Quando esse senhor saiu desse emprego, ele pensou assim: e agora? O que eu vou fazer? Ficou triste, perturbado, desesperado também no começo, mas ele se lembrou que quando ele trabalhava lá no prostíbulo, ele arrumava, sempre que quebrava alguma cadeira, alguma coisa, ele ia lá com a ferramenta, arrumava com todo amor e carinho. E ele pensou: eu posso fazer isso, só que para isso eu preciso de ferramentas, porque sem ferramentas, como que eu vou fazer esses serviços? E aí ele se parou, pensou e refletiu, teve a ideia de comprar ferramentas. Só que as ferramentas eram em outra cidade, porque ele morava num lugar distante. Pois é, lá vai ele comprar as ferramentas para o novo projeto que ele tinha em mente. Era o que ele achou para fazer naquele momento, né? No caminho, ele se hospedou em um lugar. E um jovem viu que ele tinha essas ferramentas e disse: Senhor, me empresta esse martelo? E ele disse: jovem, eu só tenho esse martelo para meu trabalho, para fazer o meu trabalho. Eu não posso ficar sem ele. E o jovem disse: não seja por isso, amanhã eu te devolvo. No dia seguinte, esse jovem, ao devolver o martelo, disse: o senhor não quer me vender essa ferramenta? Porque é tão longe, até eu ir lá comprar, eu pago o valor do martelo e também a sua viagem. Esse senhor disse: mas jovem, eu levo 2 dias para viajar, para comprar esse martelo. E ele disse: pois é, eu pago o valor do martelo e os 2 dias de viagem. E aquele senhor pensou: vale a pena, vou vender para ele. No outro dia, em seguida, outro jovem, outra pessoa perguntou: senhor, estou vendo aqui que você tem uma maleta de ferramentas. Você pode me vender algumas dessas ferramentas que eu estou precisando demais? E ele disse: mas é a minha única ferramenta de trabalho. E ele disse: eu pago pela ferramenta e também os seus 2 dias de viagem. Quando ele ouviu essas pessoas dizerem isso, ele pensou: interessante, essas pessoas elas querem a ferramenta, mas elas não podem viajar porque não tem tempo. Foi quando ele pensou: e se eu trabalhar viajando, comprando ferramentas para essas pessoas que não podem e não têm esse tempo? Foi isso que ele começou a fazer. Ele percebeu
a necessidade dessas pessoas e o quanto elas pagariam para que ele trouxessem a ferramenta. Porque as pessoas trabalhavam muito, não tinham tempo para fazer isso. E ele começou a viajar e começou a comprar além do que ele já usava, além do que ele necessitava para poder revender as ferramentas. E começou a vender para muitas pessoas daquela região, distante das ferramentas de onde ele trazia. Foi quando ele percebeu que isso estava dando certo. E aí ele abriu uma vitrine de lojas de ferramentas. Todos daquela cidade iam até aquela loja de ferramentas comprar com ele. E nisso, com o tempo, não é do dia para a noite, ele começou a lembrar de um colega que ele tinha que trabalhava com ferramentas também e chamou essa pessoa para fazer um negócio com ele. Nisso, o projeto dele foi se ampliando e ele ficou um homem rico, virou um homem rico e próspero. Com o tempo, muito rico, ele comprou uma escola e deu para aquela cidade a fim de que as crianças tivessem escolaridade e também descobrissem o seu trabalho no que elas poderiam ser úteis para a sociedade. O prefeito daquela cidade, quando foi homenagear esse homem rico, disse: você assina aqui e essa escola terá o seu nome em homenagem a você. Nos sentimos muito honrados. Aquele senhor rico olhou para o prefeito e disse: eu não posso assinar, porque eu não sei ler e nem escrever. E o prefeito disse: como um homem tão rico não sabe ler e nem escrever? E ele disse: pois é. E o prefeito disse a ele: imagine se você soubesse ler e escrever. Sabe o que ele respondeu? Se eu soubesse ler e escrever, eu ainda seria aquele segurança daquele prostíbulo. Moral da história: nada contra o segurança, você entendeu o que eu quis dizer, o que essa história quer dizer. Nós devemos ver as crises, as diversidades como oportunidade. Foi o que aquele homem fez. Ele viu a oportunidade. Na verdade, ele nem sabia que poderia acontecer isso, mas ele foi. Ele seguiu e viu que para trabalhar ter sucesso e prosperidade não é apenas dinheiro, mas ser útil para alguém. E é isso que eu quero dizer para você. O nosso trabalho tem que ser com amor, e quando fazemos isso, automaticamente vem a prosperidade, vem o dinheiro, e nós também podemos ser útil para alguém. Eu quero te convidar a fazer parte desse canal que eu tenho aqui no YouTube e desse Instagram, porque uma das coisas que eu mais gosto é ensinar.